Boa tarde a todos que estão presentes conosco hoje. Meu nome é Rafael Moraes, eu sou um dos membros do Forme Amib. Hoje chegamos à 34ª apresentação, a 34ª aula do Forme Amib, voltado para os residentes em medicina intensiva do Brasil. Hoje nós teremos a participação da doutora Flávia Ribeiro, nos trazendo um Year in Review, nos trazendo um resumo dos principais artigos que foram publicados nesse ano. Na dinâmica de hoje, então, que é a última aula desse ano, nós, após a aula da Flávia, teremos a participação de alguns membros aqui que ajudaram a fazer esse Forme Limib ao longo do ano, como o Bruno Bezen, a Raíssa Schmidt e o Paulo Gotardo. Todos nós, então, vamos, após a apresentação da Flávia, estar junto com vocês para podermos fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito desse Year in Review, então, dessa apresentação dos principais artigos desse ano. Flávia, se quiser, já pode ir abrindo a câmera aqui para nós. A doutora Flávia Ribeiro Machado é professora associada e chefe do setor de terapia intensiva do Hospital São Paulo e da disciplina de medicina intensiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. É coordenadora geral do Instituto Latino-Americano de Sepsis, o ILAS, membro do Conselho Científico da BRICNET, Brazilian Research Intensive Care Network, membro do comitê executivo da Survival Sepsis Campaign, que deve trazer uma nova edição em breve, e membro do conselho do International Sepsis Forum. Flávio, é um prazer contar contigo aqui com a gente, né? Esse Fórum Amib tem muito da tua participação e do teu DNA na gênese dessa ideia. É um prazer trabalhar contigo e contar contigo hoje para poder trazer para os nossos residentes alguns dos artigos mais relevantes aí da nossa área que foram publicados esse ano, e que não são poucos, né? Já passa pela primeira grande tarefa fazer uma seleção aí desses artigos para que a gente possa depois discutir eles e que sirva também de guia para os nossos residentes aí de artigos para eles lerem, para incluírem nos seus clubes de revista nas suas residências. E agora é tudo contigo, Flávia. 45 minutos aí, mais ou menos, o que tu precisar aí para apresentar. E depois eu, a Raiza, o Paulo e o Bruno entramos juntos com os residentes aí do Brasil para conversar contigo sobre os artigos. Tudo contigo, Flávia. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Rafael, pela apresentação. Obrigada aí pelo convite, por estar aqui hoje com o Formamib. É realmente uma das grandes realizações que a gente tem na comissão de formação. Tivemos muito prazer aí em ajudar Bruno e Raissa nessa construção e todo o board do Formamib, Paulo e Rafael, tão importantes aí dentro desse board. Vamos lá. Vocês estão vendo meu slide aqui. E como o Rafael já antecipou, não é uma tarefa simples fazer um year review, né? Eu tenho feito esse esforço ao longo dos últimos anos e eu vou guardando os artigos dentro de uma pasta chamada year review e eu sempre tenho o desafio de chegar no final do ano com muito mais artigo do que é possível a gente abordar numa aula dessa, mas a gente vai tentar trazer para vocês aqui, pelo menos, o que a gente acha que foi que mais chamou atenção. Não tem nenhum conflito de interesse muito relevante, e a ideia minha sempre foi selecionar 15, no final das contas, vou mencionar 18, dá tempo, não se preocupem, uma coisa está engredada na outra. Mas eu acho que o que faz o artigo estar aqui nessa apresentação de hoje é ele mudar as nossas condutas, mas principalmente ele dizer para a gente parar de fazer coisas ou aquelas coisas que a gente já não fazia, a gente continuar não fazendo. Então, esse é o critério de seleção que eu trouxe aqui para nós. E eu tenho os meus prediletos, tá? Eu não botei na ordem, mas só para saber, nós vamos começar com dois dos meus prediletos artigos, que não necessariamente são os melhores, mas para mim eles tiveram muita relevância. E sem dúvida, um deles é o Bicara SU2, que foi apresentado no Congresso Europeu, né, no mês passado, e está publicado no JAMA. E a razão de eu gostar tanto desse artigo é o contexto em que ele se insere, né? A gente foi criado num mundo em que dar bicarbonato para tratar acidose lática era quase um crime. E a gente não fazia isso de jeito nenhum se o paciente tivesse com pH acima de 7,2. Quantas vezes eu já ouvi pessoas recriminando uns aos outros porque fez bicarbonato no doente? O pH estava 7,15, por que você fez bicarbonato? Ou seja,
ele veio responder uma pergunta muito importante, né? O que que esse estudo fez? Ele randomizou pacientes graves, né? O critério de inclusão era ter um SOFA maior que 4, um lactato maior do que 2, nas primeiras 48 horas ali de admissão na UTI, desde que esses pacientes tivessem uma acidose metabólica, com bicarbonato menor que 20 e um pH menor que 7,2, e não estivessem na presença de acidose respiratória. E a ideia do bicarb 2 veio do bicarb 1, onde, numa análise de subgrupo, havia um sinal meio espúrio, assim, porque a diferença de mortalidade era meio muito grande, mas um sinal de benefício em pacientes com disfunção renal. Então, dessa vez, eles randomizaram somente pacientes com disfunção renal. Qualquer intervenção, dar bicarbonato de sódio a 0,4,2%, lembrando, portanto, que é um bicarbonato mais diluído do que o nosso, até atingir um pH maior que 7,3, durante todos os 28 dias de internação, primeiros 28 dias ou até a alta, e isso era dado em 30 minutos, 125 a 250 ml, traduzindo para nós aqui, né, 65 até 125 ml do nosso bicarbonato, checando a gasometria cada vez que dava e dando mais, né, até chegar no pH alvo de 7,3, chegando no máximo de 1.000 ml, ou seja, do nosso BIC, 500 ml em 24 horas. E o desfecho primário era mortalidade em 90 dias, e eles calcularam que para enxergar uma redução de 10% de mortalidade, de 80% para 70%, com base nos dados do Bicarb 1, eles vão precisar de 740 pacientes. Que população que eles, no final das contas, incluíram? Primeiro, é importante chamar a atenção para um dos critérios de exclusão. 700 pacientes foram incluídos porque já tinham tomado bicarbonato antes. Então, pensa bem que aqueles doentes que tomaram um pouquinho de bicarbonato não estão aqui nessa história. E eles tiveram um bom balanço entre os grupos, e esses grupos, na verdade, eram representados pelos nossos doentes muito graves, gente. Veja bem, 77% dos pacientes de ventilação mecânica, 80% dos pacientes tinham choque, o SOFA médio, apesar do critério de inclusão pedir um SOFA de 4, era um SOFA de 10. Mas o que mais me chamou a atenção, no baseline desses doentes é a presença de um PCO2 um pouco alto, uns 37 de média, tinha um doente com 40, 42 de PCO2. Isso vai ser importante para nós quando a gente for dizer como é que isso muda a nossa prática clínica, tá? Então, esses pacientes tinham acidose respiratória, mas não havia, aparentemente, um esforço muito grande da equipe para controlar essa acidose metabólica, com a alcalose respiratória correspondente. Eles tomaram bicarbonato, em média 750 ml em 48 horas, ou seja, muito abaixo do previsto, né, que era no máximo 1.000 ml por 24 horas, com uma rapidez muito grande, mostrando aí a qualidade dos centros envolvidos, e houve uma separação adequada do pH entre os grupos, e veja, não houve diferença na mortalidade, 90 dias, que era o desfecho primário. Mas houve redução da necessidade de terapia substitutiva renal e postergação do início da diálise, com um tempo para diálise de 30 horas versus 15 horas, no grupo que recebeu bicarbonato, sem grandes diferenças em outros desfechos. Não teve nenhum grande achado em termos de eventos adversos, aparentemente nenhuma heterogeneidade de tamanho de efeito, talvez um pouco mais de benefício em pacientes com pH mais baixo. Como é que a gente interpreta e critica esse estudo? Temos que lembrar que é um estudo aberto, mas o desfecho primário, que era a mortalidade, é um desfecho duro. Por outro lado, o desfecho em que houve alguma diferença não é um desfecho duro, é um desfecho influenciável pela decisão do médico assistente, que sabe em que grupo o paciente está. Isso é uma crítica muito importante em desfechos abertos. Um outro problema desse estudo é que houve muito crossover. Vários pacientes do grupo do grupo controle acabaram recebendo bicarbonato, e vocês podem entender que isso é um viés, porque a gente acaba dando bicarbonato para aqueles mais graves, o que significa que pode ter diminuído um pouco a nossa capacidade de enxergar essa diferença, porque os pacientes do grupo controle acabaram recebendo a intervenção, tá? E o cálculo amostral, claro, não é muito realista, né? 640 pacientes para ver diferença de mortalidade 10%, algo que é meio fora. Mas a grande pergunta, por que eu gosto desse estudo, é porque eu acho que ele se aplica no nosso cenário, sabe? Eu acho que a gente já havia mudado a nossa prática de dar bicarbonato com o Bicarb 1, e o Bicarb 2 ele vem ajudar a gente nesse sentido, de que não é um crime dar bicarbonato para um paciente que está em acidose lática, enquanto eu estou tentando resgatar ele hemodinamicamente. Aparentemente não está relacionado com eventos adversos graves, não houve hipernatremia importante, e
E é uma intervenção sem muito custo, né? O que eu acho que a gente tem que ter cuidado é que a gente aqui não tinha uma população que estava manejada adequadamente em termos de ventilação mecânica, e que no nosso dia a dia, talvez a gente não tenha tanto cuidado com a hipernatremia. O segundo estudo que eu mais gostei esse ano foi o Andrômeda, claro, né? O Andrômeda é um estudo feito pela Live para a América Latina, junto com vários centros na Espanha, e como vocês já devem saber, aqui eles queriam ver se uma estratégia inicial nas 6 primeiras horas de ressuscitação da sepse, do choque séptico, resultava em melhoras de desfecho. Esses pacientes tinham que ter choque séptico e deviam já ter recebido pelo menos 1.000 ml. Isso é importante. Nós não estamos falando da ressuscitação inicial. Já receberam pelo menos 1.000 ml antes de iniciar a intervenção, que a intervenção eu escrevi aqui, ó, essa intervenção, complicadíssima, né? Mas vamos lá. E o cálculo amostral é extremamente complexo, envolve o win ratio, mas, enfim, ele visava estimar diferenças de mortalidade, dias de suporte vital ou duração de internação hospitalar. Brincadeirinha, né? Vamos tentar entender qual que é a intervenção aqui. Basicamente, porque a gente não tem muito tempo, a gente pode fazer um Formamib inteiro só sobre Andrômeda, né? Esses pacientes que tinham tempo de enchimento capilar alterado, esse era o critério, né? De ressuscitação no grupo intervenção, eles, vou falar de novo, o grupo que foi randomizado para otimização com base no tempo de enchimento capilar media tempo de enchimento capilar. E se tivesse normal, não fazia nada. Tá? Se tivesse com o tempo largado, avaliava se a pressão diastólica estava muito baixa. Se a pressão diastólica estava muito baixa, você dava um vasopressor. Se a pressão diastólica não estivesse muito baixa, avaliava a fluido responsividade e fazia fluido se estivesse precisando de fluido, e se isso não resolvia, daí avaliava disfunção cardíaca e tratava especificamente se houvesse disfunção cardíaca com inotrópico, se não, ele ia de novo para um teste de fluido responsividade, e ele poderia ir também para um teste de elevação de pressão arterial e também um teste com inotrópico, mesmo nos pacientes sem disfunção cardíaca, se o TEC persistisse alterado. Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui é algo muito parecido com o Early Goal que a gente viu 20 anos atrás, com alvos melhores. Então, o alvo lá no Early Goal era uma SBO2 de 70, que é um TEC menor do que 3. Eu quero reduzir e normalizar o TEC. No Rivers, eu tinha avaliações sequenciais de PVC e de PAM, eu me guiava por isso. Aqui, eu tinha várias avaliações, eu me guio pela pressão de pulso, pela fluido responsividade, pela pressão diastólica, pela pressão arterial média, pela função ventricular, ou seja, eu refinei mais esse protocolo. E as intervenções, se a gente for pensar, não são muito diferentes das intervenções que a gente teve no Rivers. A diferença é que no Rivers você tinha concentrado de hemácias e aqui a gente não tem concentrado de hemácia. Portanto, a gente está basicamente falando de um early goal baseado em redução de TEC e com refinamento na mensuração da hemodinâmica. E o que aconteceu é que houve um resultado significativo em termos de taxas de vitórias, o win ratio conta quantas vezes mais vezes o grupo ganhou na comparação dos desfechos, né? Então, teoricamente, houve diferença a favor do grupo TEC, mas essa diferença se deu basicamente porque houve uma redução de um dia no suporte vital. Quando você olha numericamente, sem olhar para a taxa de vitória, a gente tem uma mortalidade igual nos dois grupos, a gente tem um tempo de internação hospitalar igual nos dois grupos, mas a gente ganha aqui um dia livre de suporte vital, e é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, se isso é um desfecho que nos importa quando a gente está na beira do leito de um paciente. Basicamente, a gente também tem que considerar que o TEC fez com que, em 36% dos casos, ninguém fizesse mais nada. O TEC está normal, houve uma interrupção da terapia. Né? Em outros 33% dos casos, houve avaliação de fluido responsividade e infusão de fluido. Significa, portanto, que quase 70% das vezes, o que resolveu foi uma avaliação mais fidedigna e mais refinada da fluido-responsividade do paciente, com algumas decepções em termos de pacientes que efetivamente responderam à elevação da pressão diastólica e que pacientes que responderam, por exemplo, à subida da pressão arterial ou ao teste de dobutamina, e no final 14% dos doentes não melhoraram de nenhuma forma. Eu tive o prazer de escrever o editorial desse artigo do JAMA, mas eu achei muito mais interessante trazer aqui o Critical Care Reviews, é o site, né, que acho que todos vocês devem conhecer, super importante, comenta todos os artigos
da terapia intensiva. Eu achei esse cartoon deles muito interessante. Realmente, como a gente vai avaliar os resultados do Andrômeda é algo que precisa de muito mais tempo de discussão, talvez a gente possa discutir isso depois, mas claramente tem lógica fisiológica o que eles fizeram. A duração do suporte orgânico é um desfecho primário principalmente interessante, principalmente em lugares de baixo recurso, você tem um dia a menos de suporte vital, mas, por outro lado, era um estudo aberto em que os médicos sabiam em que grupo estava e todos esses suportes vitais são desfechos não duros. Então, muito difícil a gente avaliar. Mas fato é que ter um médico a cada 30 minutos checando o tempo de enchimento capilar dos seus pacientes na beira do leito, talvez tenha sido realmente o que fez diferença aqui e não necessariamente o algoritmo complicado que foi feito para com esses pacientes. Quando a gente fala do Andrômeda, tinha um momento lá em que era o teste de elevação de pressão arterial. E essa é outra coisa que eu acho importante esse ano, e cada vez mais a gente vê isso. No ano passado, no meu Year in Review, a gente já colocou os novos estudos que mostram que potência permissiva na UTI em pacientes idosos pode ser benéfica. E esse ano a gente teve mais uma sinalização nesse sentido. A sinalização no tanto que forçar a pressão arterial para níveis supraótimos, ou seja, usar catecolamina demais, pode ser deletério para os nossos pacientes. E é isso é uma etapa do protocolo do Andrômeda, né? Tentar ver se aumentar a pressão arterial melhora o tempo de enchimento capilar. Mas a diferença é que lá no Andrômeda fazia isso, olhava o TEC, não melhorou, volta para a pressão anterior. E a gente vê nas nossas UTIs o tempo todo pacientes fora do alvo pressórico. E hoje a gente traz aqui para vocês o OptiPress, mais uma vez um estudo randomizando pacientes, aqui no caso pacientes idosos, antes do estudo 65, que mostrou a questão do possível malefício, né, dos níveis pressóricos 65, 70, aqui esse estudo já tinha começado randomizando pacientes para alvos 65, 70 e alvos mais altos, 80 e 85. E ele veio reforçar isso, aumento de mortalidade e de terapia substitutiva renal quando pacientes quando elevou-se persistentemente a pressão arterial desses pacientes, mostrando para nós que a gente precisa parar com essa mania de não prestar atenção no que nós temos nas nossas UTIs em termos de controle fino da pressão arterial. E isso traz para mim um dos meus prediletos. E aqui eu tenho que reconhecer que ele só é meu predileto porque ele tem a ver com vasopressina. Então eu tenho um viés, um conflito intelectual aqui, que é o OBS. O OBS é um estudo também que foi publicado no JAMA, e o que ele trouxe para nós? Ele trouxe uma avaliação por aprendizado de reforço, em que a máquina, né, a inteligência artificial, ela olhava por banco de dados e toda vez que dava certo ela dar, teoricamente, vasopressina para a paciente, ela tinha um reforço positivo. E ela faz isso, faz isso, faz isso, faz isso dentro do banco de dados, e eles validaram isso no banco de dados, depois derivaram em outros bancos de dados e chegaram qual a conclusão com esse estudo? Que quando você usou um algoritmo para definir se o paciente se beneficiaria ou não de vasopressina, a, esse paciente recebeu vasopressina muito mais vezes do que de verdade aqueles bancos de dados. Então, quando dependeu do médico, eles só receberam vasopressina em 31% das vezes. Já a máquina deu para aqueles pacientes 87% das vezes, ela deu vasopressina. E ela deu vasopressina com uma dose de noradrenalina mais baixa, com um tempo mais curto do início do choque, ou seja, mais precoce, com nora mais baixa, para um doente com SOFA mais baixo, menos grave, e para um lactato mais baixo, ou seja, todos os indícios de que o uso mais precoce da vasopressina pode fazer diferença. E a gente precisa de outro Formamib para discutir o papel da vasopressina. Mas eu queria lembrar vocês que nós estamos randomizando, em parceria, a Bricknet com a HCOR, 2.800 pacientes para receber vasopressina precoce ou tardia no estudo NOVA. A gente já está ali por volta de uns 300 pacientes randomizados e precisamos de ajuda. Muitos de vocês são residentes que trabalham nos hospitais, nos centros NOVA, e é por causa dessa importante pergunta clínica, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, com estratégias que poupam catecolaminas, porque catecolaminas podem fazer mal. Não existe almoço grátis na UTI. Quando a gente decide dar catecolamina ao invés de fluido, a gente está dando uma medicação também, né? E aí chegamos num estudo que foi também apresentado no europeu esse ano, que é
o Everdac. O Everdac, ele fez uma pergunta interessante que é: se eu não passar a pressão arterial invasiva no meu paciente para monitorizar a pressão do paciente chocado, eu mudo o desfecho? Então, nós não vamos perder muito tempo aqui, porque eu quero só que vocês saibam que esse estudo está aqui, né? Ele não mostrou diferença na sobrevida nos pacientes que foram receber a estratégia invasiva de monitorização de PAI com a estratégia não invasiva, e é claro que a principal crítica com relação a esse estudo é: meu Deus, desde quando mortalidade é um desfecho razoável para um estudo de monitorização hemodinâmica? Não importa eu monitorizar ou não, importa o que eu faço com aquela monitorização. E, portanto, vai ser muito difícil eu conseguir mostrar que usar qualquer forma de monitorização hemodinâmica resulte em redução de mortalidade. Esse é o raciocínio inicial e lógico. Entretanto, eu queria, e por que eu gosto desse estudo, eu queria apenas que a gente invertesse um pouquinho essa lógica de pensamento e falasse: tá bom, isso é verdade. Eu não vou salvar a vida do doente porque eu coloquei a pressão arterial nele. Entretanto, na lógica de que catecolaminas podem ser maléficas, eu me recordo e comento muitas vezes com os meus residentes, quando eu chego na UTI e vejo um doente com uma dosezinha super baixa de noradrenalina e que a gente fica aquele tire-põe, 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 somente porque a gente está medindo a pressão arterial invasiva. Se a gente tivesse medindo a pressão arterial não invasivamente, talvez esse doente já estivesse sem a catecolamina. E talvez isso não fizesse mal para ele. Então, vamos colocar aqui na balança as duas coisas. Se eu quero ter uma mensuração muito fidedigna da minha pressão arterial, porque eu quero usar o menos catecolamina possível, eu não quero deixar o meu doente com 75 de PAM, eu preciso de uma pressão arterial invasiva. Eu acredito nisso. E eu não acho que isso vai mudar a mortalidade, e não acho fácil de provar. Por outro lado, talvez eu possa dispensar essa pressão arterial invasiva em pacientes menos graves. E terminando um pouquinho de falar de sepse, eu queria fazer um agradecimento formal ao Dr. Bruno Bense e à doutora Raissa, que me chamaram para fazer um Evening Review no dia do CCR, né? Como eu estava dizendo, o Critical Care Reviews é hoje o site, né, e o grupo que mais discute trials na terapia intensiva, e eles fazem o CCR lá em Belfast, né? Fazia uma vez por ano, e se tornou o melhor lugar para você discutir os mais recentes estudos. Então, hoje, ao invés de querer apresentar no europeu, no Congresso americano, os maiores trialistas do mundo querem apresentar os seus estudos no CCR. E isso motivou o CCR a fazer o CCR Down Under, desde o ano passado, na Austrália. Então, além do CCR de julho, onde foram apresentados outros estudos muito bacanas que a gente está falando aqui, a gente teve ontem e hoje o CCR da UANDA de 2025, tá? E eu sou obrigada a trazer para vocês o que a gente achar que valeu super a pena lá, né? Afinal de contas, é um year review e está valendo. Então, um deles é esse estudo. É um estudo pequeno que randomizou 270 pacientes, 280 pacientes, é um Imunocept. Ele foi conduzido ali pelos Jamarelos. Há alguns anos os Jamarelos vêm nesse grupo de pessoas que estudam sepse, falando muito sobre a importância da gente personalizar. A gente sabe, todo mundo que está no grupo, na área da sepse, sabe como a gente trata os pacientes sépticos todos da mesma forma. E eles não são os mesmos doentes. Nós temos pacientes com sepse que têm um perfil mais de imunoparalisia e um outro perfil de pacientes que está muito inflamado. E a gente trata todo mundo da mesma forma, né? E é por isso que todos os estudos até hoje que visavam a fazer imunomodulação do paciente séptico falharam. Então, aqui o que eles fizeram, e é um estudo pequeno, é um estudo que tem como desfecho primário a redução do SOFA, do score SOFA, tá? Portanto, é um desfecho não duro, mas por que está no JAMA? Porque é inovador. E ele é inovador no sentido de que esses pacientes foram randomizados para receber imunoterapia de precisão, com base nos resultados, nos dados de ferritina e de CD45 e CD14. Eles eram divididos num perfil de imunoparalisia ou num perfil de síndrome macrofágica, e aí eles recebiam eles recebiam anaquira, né? Ou recebiam placebo. E qual foi o resultado principal do estudo? A redução do score SOFA
desses pacientes nesses dias. É claro que isso aqui é só para a gente pensar, né, pessoal? É lógico que esses estudos ele só vai agora fomentar um estudo maior que possa vir com desfechos duros, fazendo isso que a gente quer muito, que é terapia imunomoduladora de precisão na sepse. Mudando de assunto, mas ainda no CCR da Wonder, nós tivemos ontem a apresentação do RSI. O RSI foi o estudo que randomizou pacientes para receber ou ketamina ou etomidato para intubação traqueal em pacientes tanto de UTI quanto de pronto-socorro, ou seja, pacientes graves. Tá? E esses pacientes receberam, foram 2.800 pacientes randomizados, e não houve nenhuma diferença no desfecho primário, tá? Que foi mortalidade hospitalar entre os grupos que recebeu ketamina e etomidato, e foi uma surpresa muito grande, né? Porque eu acho que todos nós aqui, quem está assistindo, sabe disso, existem muito ketaminas lovers, né? E acham que ketamina é a melhor droga para intubação em sequência rápida. E que o etomidato está associado com aumento de mortalidade, porque pequenos estudos no passado associaram o uso de dose única de etomidato com aumento de mortalidade. Mas, desde ontem, a gente não tem mais fundamento para dizer isso, né? Muito antes, pelo contrário, quando foi se olhar o desfecho secundário, que é a incidência de colapso cardiovascular, o que a gente vê é que houve, eventualmente, uma melhor performance para o etomidato, e principalmente no subgrupo, estranhamente, né, se a gente fosse pensar, no subgrupo de pacientes com sepse. Mas eu gostaria de dizer, aproveitando que a doutora Raíssa está presente, que nós também tivemos o prazer de apresentar no Hot Topics do CBMI desse ano os resultados do PROMINA. O PROMINA foi um estudo conduzido pela Escola Paulista como centro coordenador, em que e a Raíssa é a investigadora principal, em que nós randomizamos 170 pacientes para receber ketamina ou propofol na intubação de sequência rápida de pacientes de UTI. Nós tínhamos um N pequeno, portanto, o nosso desfecho é um desfecho não duro, que era a pressão arterial nos 10 primeiros minutos. E de forma muito interessante, esses resultados não estão publicados, por favor, não queremos nem a divulgação excessiva deles, né? Está em publicação esse estudo, mas a gente já apresentou no CBMI. O que a gente mostrou foi que, apesar de haver uma queda da pressão arterial nos 10 primeiros minutos, após 10 minutos, tanto no grupo propofol quanto no grupo ketamina, essa pressão se mantém razoavelmente a mesma, e inclusive com uma certa inversão do sinal para o grupo da ketamina. O que a gente mostrou em desfechos secundários foi um aumento numérico de mortalidade no grupo da ketamina e um aumento da dose utilizada de vasopressor nas primeiras 24 horas, também numérico, sem significado estatístico, visto que não tínhamos poder para isso, mas já sinalizando que é possível que exista alguma coisa em relação à ketamina que a gente não previa antes. E falando em sedativos, nós também gostamos muito do alfa-2b, que era o estudo que avaliou tanto dexmedetomidina quanto clonidina para sedação de pacientes versus propofol. Este estudo está aqui porque, de novo, é um derruba-mitos, né? Eu acho que os dois estudos anteriores são um derruba-mito sobre a ketamina. E este aqui veio continuar, né, a série de estudos randomizados, começados desde o Spikes 3, com o Mendes, também mostrando que talvez dexmedetomidina não seja um sedativo ideal. O que eles fizeram? Eles tinham como hipótese que clonidina, quer dizer, eles quiseram testar se a clonidina seria superior ao propofol, se a dexmedetomidina seria superior ao propofol, e caso eles conseguissem mostrar isso, aí eles iam tentar comparar a clonidina com a dexmedetomidina. Tá? Quem que eles randomizaram para esse estudo? Eles randomizaram pacientes sedados com propofol previamente, né? Após intubação, e que tinham sido randomizados nas primeiras 48 horas de VM, que tinham a previsão de manter-se em VM por mais 24 horas, e excluíram pacientes já bradicárdicos ou pacientes com lesão cerebral aguda. E randomizaram para os 3 grupos. O desfecho primário era um desfecho de tempo para extubação.
Quem foram os pacientes que foram randomizados para esse estudo? E é sempre importante, quando a gente fala de um estudo, a gente tentar entender quem foi randomizado. Que, no caso, eram pacientes graves, né? Eram pacientes que tinham ali de base, 62% desses pacientes já estavam no RAJ -4, -5. Se você for considerar também o RAJ -3, 85% dos pacientes estavam com sedação pesada, né? Se estava certo, se estava adequado, se não estava adequado, isso é uma outra pergunta, mas efetivamente 75% desses pacientes estavam chocados, 66% deles tinham sepse e o sofro era razoavelmente alto. Houve muito crossover. Todo este é o problema. Os pacientes randomizados para o grupo não é bem crossover, é terapia de resgate, né? Todos nos grupos de dexmedetomidina e clonidina, quase 76, 77% dos pacientes tiveram que receber propofol, mostrando que efetivamente a capacidade sedativa de dex e clonidina nesses pacientes não é adequada. Nos desfechos, o que mostrou? Nenhuma diferença em tempo para extubação, nenhuma diferença em mortalidade, nenhuma diferença em delírio, nenhuma diferença em tempo para UTI e principalmente nenhuma diferença também nesse desfecho secundário de tempo para otimizar a sedação, né? Eles levaram, na verdade, 2 dias para chegar nos pacientes com RAJ -2 e há muito tempo também, 3 dias para chegar no dito de sedação adequada. Lembrem-se, é um grupo de pacientes muito graves. É muito possível também que eles tenham pesado a mão. Mas o que mais chama atenção nesse estudo é o aumento de eventos adversos no grupo da dexmedetomidina e da clonidina, com bradicardia grave e presença de arritmias e muitos episódios de agitação. Bom, que a gente interpreta desse estudo, né? É um estudo aberto, mas o desfecho é duro, né? O crossover foi importante, não é bem crossover, né? É uma contaminação, é uma necessidade clínica de se usar a outra medicação, tá? E a grande questão é se a gente consegue aplicar esses resultados, como é que isso reflete na nossa prática. Eu diria que isso reflete, de novo, em derrubar mais um mito. Às vezes a gente entra na UTI e vê pacientes usando dexmedetomidina ou clonidina e eles são pacientes muito graves e que talvez realmente não seja adequado a gente estar fazendo uso dessa medicação e pagando o preço, né? Várias vezes a gente vê pacientes bradicárdicos em uso de dexmedetomidina e eu acho que eles fazem a gente pensar um pouquinho novamente, né? Pela terceira vez, recentemente, estudos mostrando não ter um benefício aparente nesta população de pacientes extremamente graves e que eventualmente precisam de uma sedação um pouco mais alta. Ainda no quesito de sedação, a gente tem que mencionar o estudo César, que randomizou pacientes para receber servoflurano. A sedação inalatória na UTI, eu acho que é uma coisa do futuro, né, do nosso presente em alguns lugares, mas que com certeza precisa de mais investigação. O primeiro desses estudos, publicados esse ano, foi desanimador, né? Houve aumento de mortalidade não era o desfecho primário, mas houve aumento de mortalidade no grupo que foi randomizado para receber serflurano. Quem foi randomizado? Pacientes com síndrome de desconforto. Então, de novo, nós estamos falando de pacientes graves. Mas fique aqui a interrogação: será que é o problema de se usar serflurano dentro da UTI, que é diferente de usar na anestesia? Ou será que o problema está no serflurano? Então, hoje a gente sabe que existe isoflurano, né, e que a gente precisa de um novo estudo para testar esse agente, e a Escola Paulista vai começar um RCT com isoflurano, vamos ver como é que isso vai se dar. Outra coisa importante nessa nossa discussão e eu me volto aqui um pouquinho para pegar o gancho ali no Andrômeda, né? Quando a gente olha o Andrômeda, a gente acha que fez mesmo diferença foi ter o médico ali do lado, olhando o TEC do paciente o tempo todo. E aqui, quando a gente fala desses 2 próximos estudos, que são os estudos de automação da ventilação mecânica, que a gente viu esse ano sendo publicados, eu volto a refletir nisso, né? Vejam este estudo, né? O Promising, ele foi um estudo que randomizou pacientes para serem ventilados com PAV Plus ou com pressão de suporte normal. 570 pacientes randomizados e não houve nenhuma diferença
no tempo para liberação de VM, não teve nenhuma diferença em nenhum desfecho. Esse estudo foi publicado recentemente na New England e ontem, no CCR, a gente também teve o prazer de assistir à apresentação do Active. O Active teve a participação ativa aí, do Ari Serpa Neto, que é um brasileiro que mora ali, né, na Austrália. E o que eles fizeram? Eles randomizaram pacientes para usar precocemente a automação, ventilação em que o ventilador controla o que vai fazer com o paciente, e versus nós aqui, pressão de suporte, volume controlado, pressão controlada, né? E, desta vez, foram 1.200 pacientes randomizados para esses dois grupos. O desfecho primário, novamente, era o número de dias livres de ventilação mecânica e, de novo, um estudo neutro. Então, de novo, para a gente pensar, né? O que é, se realmente toda esta maquinário que nos cerca, todo este apelo comercial que existe nos aparelhos de ventilação mecânica ultramodernos, se isso realmente faz diferença ou se o que faz diferença é ter um bom médico, um bom físio, uma boa equipe multidisciplinar cuidando dos nossos pacientes no dia a dia. Aqui ficou estranho porque perdeu a animação, mas vamos lá. Em termos da ventilação mecânica, eu vou ter que tirar isso daqui para vocês poderem ver. Em termos da ventilação mecânica, também foi publicado este ano o UK ROCS, né, o estudo que avaliou e randomizou pacientes para a terapia usual, em termos de oxigênio-terapia, tá? E para uma terapia conservadora, tentando reduzir a saturação e manter a saturação periférica de oxigênio em torno de 90%, ali no range de 88% a 92%. E qual foi o desfecho primário desse estudo, que randomizou 16 mil pacientes? Nenhuma diferença de mortalidade entre os dois grupos, 34,9 no terapia usual versus 35,4 na terapia conservadora, e nenhuma diferença significativa. E aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? O que nós vamos fazer com os resultados deste estudo? Será que então a gente pode agora deixar todo mundo nesse alvo de terapia restritiva, 88, 92? Porque tem um estudo dizendo que não faz diferença, que tanto faz? Ou é o contrário? Pessoas mais liberais vão dizer, olha, não, é o contrário, não adiantou deixar restritivo, né? Então, para que eu vou fazer isso? Vou deixar ele mais liberal, como eu sempre deixei. Eu não deixo meu doente com 99, 100, eu não deixo meu doente em hiperóxia, mas eu deixo ele com 94, 92. Então, aqui no UK Rocks, uma das questões mais importantes é a heterogeneidade de tamanho de efeito. E eu acho que e era o slide que vinha aqui em animação depois, a gente só vai conseguir perceber isso com mais clareza com os resultados do Mega Rocks. O Mega Rocks terminou faz umas 2, 3 semanas, é o estudo conduzido pelo Paul Young, lá da Austrália, da ANZICS, né, da Austrália e Nova Zelândia, e nós, do Brasil, participamos, o investigador principal aqui no Brasil foi Israel Maia, o Brasil participou, foi uma parceria de novo, a HCOR com a BRIC, o Brasil randomizou mais de 1.000 pacientes para o Mega Rocks, e eu acho que o Mega Rocks tem um racional muito interessante, em que ele olha de maneira diferente para pacientes que têm a sepse e, portanto, em estudos anteriores, já se antevia que talvez uma estratégia liberal fosse mais benéfica para esses pacientes, versus pacientes, por exemplo, com pós-parada cardíaca, em que uma estratégia restritiva parece ser mais benéfica. Então, vamos esperar, nós vamos ter 40 mil doentes aí, e depois uma meta-análise de todo mundo junto, a gente vai saber a resposta para essa questão. Esse também é um dos meus prediletos, que é um quebra-mito, é o Target. O Target, nós estamos ficando sem tempo, então vou tentar acelerar um pouquinho. O Target, ele randomizou pacientes para receber a proteína em altas doses ou proteína 1 a 1,2 gramas por quilo de peso. E ele não mostrou nenhum benefício na terapia com proteínas em doses altas. Muito antes, pelo contrário, é possível que pacientes em ventilação mecânica, é possível aqui uma heterogeneidade de tamanho de efeito, com pacientes graves em ventilação mecânica, tendo malefício, e eventualmente também pacientes em diálise, né?
malefício do uso de proteínas em doses altas. Lembrar que o target ele só veio veio sedimentar, né, esta recomendação de evitar doses altas de proteína em pacientes de terapia intensiva, já advindo de estudos do ano passado que mostraram apontando na mesma direção. Para terminar, vamos falar rapidamente de algumas coisas que a gente viu recentemente também. Essa é uma foto muito interessante tirada do Hot Topics do europeu. E por que ela foi tirada? Ela foi tirada com os dois editores, do New England e do JAMA, junto com o presidente da Europeia, porque no último Hot Topics a gente teve a apresentação de estudos feitos por países de recursos limitados ou liderados por pessoas de países de recursos limitados, né? Então, aqui nós vamos falar da Ruth, do Cindy, que apresentou esse maravilhoso estudo conduzido no Quênia. Aqui está toda a equipe ali do Andrômeda e o Otávio, que apresentou o SOFA 2. Então, acho que foi o primeiro Hot Topics do europeu em que a gente teve maciçamente a presença de pessoas de países de recursos limitados. E isso precisa ser reconhecido. Voltando ao estudo da Ruth, do Cindy, ele não tem muito a ver com a gente, porque ele não é teoricamente de paciente de UTI, ele é para pneumonia comunitária grave, né? E a gente podia argumentar que no Quênia não tem tantos leitos assim de UTI, que esses pacientes são tratados fora das UTIs, mas realmente os pacientes não eram muito graves, tá? E a grande pergunta do estudo é se essa evidência vinda de países de recursos mais altos, de eventual melhora de desfecho com os de corticoide, se reproduziria nessa população onde há limitação de recursos. Esses pacientes foram randomizados para receber 10 dias de corticoide em doses equivalentes, e o desfecho primário era mortalidade em 30 dias, estimada em 20%. Lembrar que os últimos estudos de PAC, em países de recursos altos, têm mortalidade em torno de 5, 6%, e aqui a mortalidade estimada de 20%, que na verdade se concretizou com a mortalidade de 26% no grupo que não usou corticoide e 22% no grupo que usou corticoide, mostrando um benefício de redução de mortalidade, com resultados consistentes com mortalidade de 7, 14, 21 dias. Somente 5 desses pacientes foram efetivamente transferidos para a UTI, mas, como eu já falei, existe uma limitação grande de leitos de UTI, né? Mas não eram realmente pacientes graves. Se você for ver, 90% desses pacientes estavam com a pressão arterial sistólica maior que 90 e tinha uma frequência respiratória menor do que 30. 16% deles eram pacientes HIV positivos, tá? E só 40% deles tinham disfunção respiratória. Mas é um estudo que merece ser citado aí nos melhores do ano pelo esforço conduzido pela equipe do Quênia. Da mesma forma como merece ser citado o ACIUS. O ACIUS foi conduzido por esse grupo de pesquisadores africanos e ele mapeou como é tratar doença crítica na África. Não se pode mapear leitos de terapia intensiva na África, porque eles muitas vezes não existem. Mas ele mapeou e mostrou que 80% desses pacientes críticos na África estão nas enfermarias fora das UTIs. E ontem, no CCR da UANDA, o Arthur Kinzera, que é um dos líderes de pesquisa na África, apresentou o iRise África, não está publicado ainda, mas basicamente, eles randomizaram pacientes das enfermarias, porque não existia UTI, para receber terapia de oxigênio padrão, KNAF ou VNI, e era um step do ED, ou seja, era um estudo de melhoria de qualidade, e a gente ouviu o Arthur Kinzera apresentando como foi difícil para eles, inclusive, melhorar o standard of care, porque nem oxigênio estava disponível em muitos desses hospitais. Então, acho que merece ser citado esse esforço enorme de países realmente de recursos limitados em produzir dados que façam diferença para esses países, né? E isso foi muito interessante, a gente teve esse encontro em Ruanda, a Juliana, presidente da BRICNET atualmente, esteve lá representando a BRIC, a Lívia estava lá, os africanos estavam lá, e a história é realmente essa. Acho que um dos caminhos que a gente tem é produzir pesquisa sul com sul, né, o sul global, né, os países de recursos limitados, e nós somos um país de recursos médios, trabalharmos juntos para responder perguntas que sejam importantes para nós. Então, o que eu levo para mim aí desses artigos para o ano que vem?
Primeiro, que o bom intensivista é aquele que tem dúvida. É aquele que duvida até das suas próprias verdades, duvida daquilo que ele vem fazendo o tempo todo. Não acredita em mito, né? Então, não acredita que tá bom, tá errado corrigir, não pode corrigir a acidose lática com bicarbonato. Ah, eu vou dar muita proteína, e todo mundo dava muita proteína, né? Não acredita que ketamina seja maravilhoso, ou que dexmedetomidina é o melhor sedativo de UTI, ou que não acredita piamente que manter pressão arterial invasiva em todo paciente com noradrenalina é correto, né? E não acredita que dá para deixar a saturação baixa ou alta no paciente. O bom intensivista é aquele que fica do lado do leito do paciente. Nas primeiras horas de ressuscitação do choque, como Andrômeda mostrou, é aquele que maneja bem a ventilação mecânica e não necessariamente confia no ventilador para fazer isso por ele. Acho que a terceira mensagem que sempre fica é que não existe almoço grátis na UTI. Menos é mais, né? E a gente viu de novo o OVS apontando nesse sentido, o OptiPres apontando nesse sentido. Vamos poupar catecolaminas, vamos diminuir a pressão-alvo desses nossos pacientes. Nós fazemos mal, nós fazemos iatrogenia muitas vezes na UTI, desnecessariamente. E por último, que nem tudo que é demonstrado para locais de altos recursos se aplica à nossa realidade. O Sônia, que é esse estudo, eu não falei, mas é o estudo de corticoide, né, da, da Lucinde, o ACES e o Arise África são exemplos excelentes deste ano de como o Sul Global pode produzir pesquisa de alta qualidade. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Paulo, Bruno, Raiza. Oi, vocês me ouvem? Eu te Me escuto. veem? Tá, Minha a imagem minha está imagem não está congelada, aparecendo. mas eu estou te ouvindo. Tá, eu vou manter o vídeo fechado, eu estou com uma instabilidade aqui. O tempo em Porto Alegre acho que está não tão feio quanto em São Paulo, mas também nós estamos com uma instabilidade. Paulo, Bruno, Raiza, podem abrir as telas, microfones, podem vir. Eu convido também a todo mundo que está assistindo a palestra a participar. Podem fazer perguntas através, seja do chat, através da parte de perguntas e respostas. Aqui embaixo da tela tem o ícone, né? QIA, Question and Answers, para vocês poderem fazer perguntas. Flávia, enquanto o pessoal não entra, eu vou te fazer a seguinte pergunta aqui. Sobre o OVES, eu acho um trabalho bem elegante, a técnica de machine learning nos traz uma possibilidade de explorar dados observacionais de uma forma bem interessante, mas, na minha opinião, não passa de um estudo observacional que traz hipóteses a ser levantadas. E eu fiquei muito preocupado, um pouco decepcionado, que após o OVS eu comecei a ver um uso maior assim de vasopressina. Muitos pacientes, para mim, na UTI, chegando do bloco da emergência com vasopressina começando muito cedo, com doses baixas e, excepcionalmente, até como primeira droga, né, em substituição à noradrenalina. Me parece que essa empolgação é desproporcional à evidência que um estudo observacional traz. Qual é a tua opinião a respeito disso aí, Flávia? Eu super concordo, Rafael, né? Eu até trouxe aqui porque eu deixei claro que eu tenho um conflito intelectual com isso, né? É, eu acho, eu gosto muito do OBS porque é tudo, a gente gosta de tudo que reforça o nosso pensamento, né? Então, o Bruno Tomazini é o PI do Estudo Nova, eu também sou co-PI com ele, mas ele é o PI do estudo, né? E quando a gente desenhou o estudo, a gente olhando para a literatura, a gente decidiu desenhar o Nova desse jeitinho. Paciente menos, dose mais baixa de nora, né? O paciente mais precoce, o quanto antes dar melhor, porque tudo apontava nesse sentido. Então, quando eu olho o OVS, eu vejo, nossa, que legal. O OVS reforça o que a gente observou nos outros estudos, né? Portanto, ele reforça a necessidade de comprovar isso através de um estudo randomizado.
tá? Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida que a importância dele é reforçar a necessidade da randomização. E eu acho que a gente tem que só correr. Senão vai acontecer igual acontece com a ketamina. Todo mundo se apaixona, usa, começa a usar destrambelhadamente vasopressina e a gente vai mostrar que não funciona, que não faz diferença, ou que é maléfico, porque o único jeito da gente responder é randomizar. Super concordo com o que você falou. Agora vou dar seguimento aqui. Vou aproveitar que tem uma pergunta de algum dos participantes, que ele fez uma pergunta: o que você acha sobre o uso do etomidato em ciência adrenal relatada nos últimos artigos? Eu devia deixar a Raíssa, que é a PI do Promina, responder essa pergunta, né? Pensa bem. Boa tarde, Vamos, pessoal. Raíssa. Se eu cair é porque a internet aqui tá instável também, tá? Se eu parar de responder. Então, tiveram estudos, né, que apontaram aí para um aumento de mortalidade com o etomidato. Então, em alguns protocolos, algumas revisões, ele estava até sendo tirado de indicação de intubação, embora o pessoal da emergência gosta muito e continuava usando muito etomidato, né? Tanto que a gente tem o estudo Barco aqui brasileiro, que a maioria do sedativo usado em emergência é o etomidato, né? Mesmo com alguns estudos mostrando que tinha um sinal de aumento de mortalidade. No mundo, o sedativo mais usado ainda é o Propofol, né? Se for considerar o estudo em tube, né? O sedativo mais comum em indução em sequência rápida ainda é o Propofol. Inclusive, teve estudo já que comparou, que tentou ver mortalidade dando hidrocortisona para os pacientes que usavam etomidato na indução em sequência rápida e não tinham visto uma diferença. Assim, mesmo fazendo aí a reposição com hidrocortisona da insuficiência adrenal. É, e por algum tempo a gente, muitos UTIs tiraram assim, o etomidato dos protocolos por conta desse sinal de aumento de mortalidade, independente da reposição de hidrocortisona ou não. E agora veio esse estudo RSI, né, apresentado ontem no CCR, que mostrou mortalidade igual no etomidato e na ketamina. Eu acho assim que a gente tem que usar sempre com cautela, né? Tanto o nosso estudo aqui da Escola Paulista, que foi o Promina, que ainda não está publicado, né? Mas adiantando para vocês, porque já foi para o Hot Topics do CBMI, uma coisa interessante que a gente notou no Promina e também no estudo no RSI, né, apresentado ontem no CCR, foi que eu acho que não dá para a gente demonizar assim, a ketamina, mas também não é aquele uso desenfreado, sem muitas vezes escolhendo a ketamina pro paciente mais instável, que mostrou no RSI, mostrou aumento do colapso com a ketamina em relação ao etomidato, o colapso cardiovascular. E no Promina, na nossa análise de subgrupo, mostrou que, na verdade, para o grupo de pacientes instáveis, dava um sinal de piora com a ketamina. Então, em relação ao Propofol, que seria uma coisa, digamos, um pouco contrária do que a gente vinha pensando, né? Às vezes, quando tinha um paciente mais instável, fosse escolher qual sedativo usar, muitas vezes, muitos lugares já tirando um pouco o etomidato do protocolo, pensavam, ou ketamina ou propofol, vou então usar a ketamina, tá? Que é muito mais seguro que o propofol. E parece que não é bem assim, né? É, a ketamina agora no RCI mostrando maior colapso cardiovascular do que o etomidato, embora a mortalidade igual. E no nosso estudo aqui, mostrando talvez um sinal de piora realmente um resultado pior. Lembrando que é só subgrupo, então é só para gerar hipótese, né? De um resultado talvez pior da ketamina em relação à instabilidade nos pacientes que já estão estáveis. Então, eu acho que assim é cautela, né? Sempre pensar que os pacientes, nós na UTI e emergência também, é sempre uma viária fisiológica difícil. O paciente pode evoluir com colapso cardiovascular e a gente está preparado, tentar a melhor escolha, embora eu acho que ainda é um caminho ainda a ser investigado, qual que é o sedativo ainda melhor para os nossos cenários mas, mas sempre estar preparado para um possível colapso cardiovascular aí na intubação, né? Então, uma questão que eu acho, Raíssa, é que é o seguinte: co- ontem, no RSI, o que está dito é que etomidato e ketamina
são semelhantes em termos de Uhum. mortalidade. Sim, É, o que pode significar, visto que já existem outros estudos com etomidato e propofol, apenas significar que ambos são igualmente ruins, né? Então, agora vai precisar de um novo estudo com alcance maior do que o Promina para verificar se, porque a pergunta é assim, ó, tem problema o etomidato com a disfunção adrenal? É possível que tenha, nós não estamos dizendo que não tem. Nós só estamos sim. dizendo que este problema que existe com a adrenal na etomidato, se ele existe, ele é igual a algum outro problema que a ketamina causa, A ketamina, né? entendeu? E que ambos são semelhantes em termos de problema. Nós não estamos dizendo que não existe problema com a etomidato. Nós estamos dizendo que ele não é melhor. Quer dizer, que a ketamina não é melhor do que ele. Se duvidar, é pior, certo? E, portanto, isso só reforça o resultado do Promina e só reforça a necessidade de nós nos juntarmos para fazer um Promina 2, que é ketamina versus propofol, ou etomidato versus propofol de novo. Então, acho que ainda tem um caminho aí pela frente na escolha do sedativo, né? Não sei o que que o pessoal acha, aí é um tema polêmico. Se queria fazer outra pergunta, assim, eu acho que um conceito que eu tenho já há algum tempo, depois que a gente viu, tem acumulado os resultados aí dos estudos em terapia intensiva, né, que frequentemente eles vão contra aquilo que a gente fazia com base na fisiologia, né. O raciocínio fisiológico, embora ele seja muito importante, a gente tem que entender o que está acontecendo com o paciente, ele é muito sujeito a viés cognitivo, né? A gente enxerga uma variável que está ruim, a gente faz uma intervenção, ela melhora transitoriamente e a gente acha que fez bem para o paciente, mas essa melhora transitória você paga o preço dali a 2, 3 dias, né? Então tem várias coisas, por exemplo, dá muito vasopressor, você melhora a pressão, mas talvez você esteja pagando o preço de estar expondo demais a vasopressor e assim por diante. E eu acho que esses estudos todos ajudam a gente a reforçar esse conceito, né, que a gente precisa estudar mesmo que a fisiologia faça sentido, né, que tenha explicações para melhor resultado, a gente precisa dessas comparações e com estudos grandes, né? E a gente tem que tentar incorporar isso na rotina das nossas unidades de terapia intensiva, participar de pesquisa clínica e incluir especialmente esses estudos mais pragmáticos, né, que comparam intervenções que a gente já faz rotineiramente. Isso é muito importante, né? Mas, dito isso, aí eu queria voltar para o estudo da pressão arterial invasiva. É um estudo assim, o desenho do estudo me incomoda muito, né? Porque é um estudo de não inferioridade para mostrar que a mortalidade ele foi feito para mostrar que o resultado seria aquele, assim, né? Aí se você tivesse um N suficiente, é óbvio que a mortalidade era para ser muito parecida, né? Quando você compara pressão invasiva com pressão invasiva, assim, em tese, né? E aí a minha acho que você já comentou um pouquinho, né, Flávio, mas como que a gente pode interpretar melhor os estudos quando a gente está estudando ferramenta de monitorização? E aí vale para tudo. No caso aqui foi pressão arterial invasiva, mas a gente teve trabalhos atrás do Swan-Ganz, e aí o Swan-Ganz foi enterrado, e agora o pessoal da cardio tem trazido o Swan-Ganz de volta, falando que precisa para estudar melhor os pacientes com choque cardiogênico. Aí a gente tem sei lá, hoje em dia tem tomografia de impedância elétrica, a gente precisa disso, vai fazer diferença para o nosso paciente. Então, queria te perguntar o que você acha quando a gente olha um estudo de monitorização, o que a gente tem que esperar deles em termos de desfecho, tá? Super difícil, Bruno. É muito difícil mesmo. E eu acho que assim, primeiro que, só para dar o disclosure, né? Nós na escola somos extremamente invasivos. Colocou noro, o doente vai ficar com PAI invasiva, tá? Então, portanto, eu tenho um incômodo contrário. A gente é excessivamente invasivo, tá? Então, só para deixar claro que eu gostei do estudo para a gente poder reforçar algo que também é importante, Bruno, sabe? Que é assim, não precisa de ser tão invasivo, né? Dá para. Eu consigo fazer um trabalho bom, mesmo que o doente tiver com 0,05 de nora, ele não precisa estar com a peça invasiva, né? Mas Então, precisamos do primeiro, estudo para primeiro isso? disclosure Essa que é intelectual aqui.
O primeiro disclosure intelectual, que assim, a gente é super a favor da pressão arterial invasiva, entendeu? A gente é tão a favor que eu estou incomodada já com o lado oposto, do doente que não precisa estar lá monitorizado. Então, esse é o primeiro disclosure. Com relação à sua pergunta, é, eu não sei, sabe, Bruno? Eu acho que eu não vejo. Eu concordo com você que é muito difícil, um desenho de estudo de monitorização arrumar um desfecho razoável. Porque qual seria o desfecho razoável? Ah, eu quero então saber quantos por cento dos pacientes foram mantidos no alvo pressórico adequado. E se com a pressão arterial invasiva eu mantenho o doente no 60 a 65, e, portanto, o desfecho que eu quero é a área sobre a curva da pressão arterial. Eu vou medir pressão arterial de hora em hora, num grupo e no outro, e vou mostrar que com a pressão arterial invasiva eu deixo o doente no alvo, enquanto com a pressão arterial não invasiva eu não consigo deixar o doente no alvo. Para mim, intuitivamente, este seria o desfecho certo para um estudo de pressão arterial invasiva. Entretanto, já contra-argumentando, porque eu fiz toda essa argumentação com alguns experts recentemente, né? Entretanto, a argumentação contrária é, Flávia, então você está supondo que deixar a pressão arterial no alvo é o que importa. Falei, claro, mas é isso que a gente está dizendo, que quer poupar catecolamina, eu tenho que deixar a pressão arterial no alvo. Lógico que eu tenho que deixar a pressão arterial no alvo. Quem foi que disse? Então, aí eu mudei de desfecho. Então para isso, eu tenho que dizer, olha, eu vou usar a PAI para deixar a pressão arterial no alvo, e isso vai resultar realmente em redução de mortalidade? Ah, não sei. Então, não é de todo horrível o desfecho de mortalidade especificamente para a pressão arterial invasiva. É diferente de Swan-Ganz, entendeu? Porque eu não sei direito o que eu vou fazer com Swan-Ganz. Eu não sei direito o que eu vou fazer com monitorização do débito cardíaco, onde eu vou deixar o débito, mas especificamente com a pressão arterial invasiva, eu sei o que eu quero fazer. Quero deixar em 60, 65 ou 65, 70. E, portanto, eu primeiro preciso saber se faz sentido isso. Eu tenho um viés intelectual, eu acho que faz sentido. Eu não preciso ninguém me dizer que muda a mortalidade, deixar a pressão em 60, 65, 65, 70. Mas é bem verdade que isso precisa ser provado, Bruno. Só que vai precisar de 50 Perfeito. mil doentes. E só assim, outra coisa, às vezes a gente vê um estudo como esse e o pessoal fala, então não precisa mais passar pressão arterial invasiva. Qual que é a sua opinião sobre essa Não, super uma continua potência? precisando. Super Tá bom, continua não, só para o precisando. pessoal Super, mas perceber. veja bem, Bruno. Eu vou dar um exemplo que aconteceu poucas semanas atrás. Foi antes dele ser publicado. Eu cheguei na UTI, o paciente estava com 3 ml hora de nora. Eu fui lá e desliguei a bomba. Daí a pouco eu passei de novo, alguém tinha religado a bomba. Falei, por que religar a bomba? Não, porque a pressão caiu para 64. Eu falei, meu Deus, vou desliguei de novo. Daí a pouco eu passei de lado, religou a bomba. Eu falei, quer saber? Tira a PAI. Tira a PAI. Tira a PAI que ele vai ficar sem nora. Porque não faz mal nenhum a pressão chegar em 62. Então, eu acho que a gente exagera. Você e tal. Tinha uma outra pergunta aqui do chat também, do QIA, que é uma que tem a ver com o Bicarb-CO2. A gente discutiu essa semana, né, Flávio? Seria como saber quando e quanto de bicarbonato fazer no paciente. Se ele souber, a gente agradece, mas eu vou deixar você responder. Nossa, isso é uma pergunta, essa pergunta é boa. O Bicarb é justo o primeiro estudo que eu votei, né? Eu falei assim, nossa senhora, esse é o estudo que eu mais gostei do ano, eu acho. Não, acho que o Andrômeda é o estudo que eu mais gostei, mas não dava para inverter, tinha que começar com o Bicarb. Pois é, sendo sincera, a resposta é não sei. Por quê? Porque, no final das contas, o Bicarb foi um estudo neutro. Depende do tanto que a gente valorizar a diminuição da terapia substitutiva renal num estudo que é aberto, deixando bem claro. Quando o estudo é aberto, não é por intenção do investigador, mas ele se influencia.
E se o paciente está no grupo do bicarb, eu posso, sem querer, postergar a diálise, porque está no estudo do bicarb. E pode ser que, porque o paciente está no grupo controle, eu, sem querer, vou dialisar o doente. Então, é um desfecho não duro, só para entender a nossa hesitação em valorizar esse desfecho. No NOVA, a gente tem esse desfecho, mas a gente está adjudicando, a gente está lá controlando por que é que o investigador está adjudicando de uma certa forma, por que o investigador está indicando diálise, tá? Então, é um desfecho não muito duro. Eu, particularmente, valorizo esse desfecho, apesar de ser um estudo aberto. Portanto, esse estudo reforça a minha prática, que já tinha mudado com a Bicarb 1. Quando eu tiver um paciente na UTI, em que eu não consegui controlar o pH dele, e está acima, abaixo de 7,2, ou ele está com muita acidose, ou está muito chocado, pode até ser que mesmo com o pH acima de 7,2 eu decido dar bicarbonato para ele, se eu não tiver conseguido controlar isso com a calose respiratória. Então, eu acho que eu vou ganhar tempo. Mas o que eu também aprendi com o bicarb? Que a gente dá bicarbonato demais e a gente persevera demais. Às vezes a gente passa do ponto e a gente provoca hipernatremia e fica insistindo em dar bique ao invés de dialisar o doente. Então, para mim, a resposta para a sua pergunta é: quando o paciente estiver com uma acidose metabólica importante, pH de 7,2, 7,25, eu quero meu paciente com 7,25, 7,3 de pH, eu vou dar bicarbonato. Lembrar que eu não posso corrigir demais o pH, porque o meio acidótico é bom para a dissociação da hemoglobina. Então, se eu quero aumentar a oferta tecidual de oxigênio, eu tenho que deixar o meu doente um pouquinho acidótico. Então, não dá para errar a mão. Eu vou dar mais bicarbonato quando meu doente estiver muito refratário, porque a acidose atrapalha o receptor adrenérgico. Eu vou dar bicarbonato se eu não conseguir controlar com alcalose respiratória. Eu acho que é isso. Mas eu não vou perseverar. Eu vou tentar, a partir de hoje, de ontem, não, a partir do Bicarb 2, eu vou tentar me restringir aos 500 ml e não vou deixar passar a hipernatremia. Os doentes do Bicarb ficaram com quanto a gente discutiu ontem mesmo, Bruno? 146 de sódio, não foi? Em média. E quase não teve hipernatremia grave. Nada. Acima de 5% dos 155. doentes, 5% dos doentes hipernatrêmicos. Por quê? Porque eles limitavam a dose do bicarbonato. Muito bom. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Paulo? Paulo Reza? Muito legal a colocação que o Bruno colocou ali do nosso viés fisiológico, que a gente tanto defende e gosta, e com a questão da evidência. Mas o contrário também é legal, né? Porque a evidência também acaba caindo na fisiologia. Então, só como ter todos os residentes aqui para dizer que a balança dos dois acaba sendo a prática do bom senso, né? E que nem de um lado nem do outro. A doutora Flávia expôs aqui de maneira sensacional, como esperado, de praxe, né? Como todos têm vieses quando a gente vai chegar ao fundo, porque é uma população que não tem como, nosso paciente de UTI, como a gente homogeneizar 100% uma amostra, e então a cada um acaba sendo um universo muito grande, né? E quebrar essa balança é difícil. Então, a evidência e a fisiologia e o PKPD e tudo mais, agora falando da questão das drogas, né, o quanto que isso tem que estar bem na discussão e nem pegar uma coisa totalmente a fundo, nem a outra, mas o equilíbrio. Né? Quando vai vendo e revendo cada um dos tópicos, sedação, ventilação, hemodinâmica, sepsis, como foi visto aqui, isso é muito salutar, né? Poxa, tem que entender bem a fisiologia, tem que entender bem cada parâmetro que está fazendo, mas tem que saber a evidência para saber nossos limites e o que realmente vale a pena no final da história. Né? Acho que vendo e revendo, eu estava sorrindo sozinho, pensando aqui, vendo cada um dos detalhes e o quanto apesar de ser a gente falando de artigo e de evidência, o quanto isso é o nosso dia a dia, né? E o quanto isso faz parte da rotina do escolher o que escolher e como manejar na beira do leito, né? Eu super concordo com você. Assim, se a gente não souber a fisiologia, a gente não sabe o que está acontecendo às vezes com o paciente também. A gente erra diagnóstico. E sem diagnóstico, a gente vai errar prognóstico e tratamento também, né? Então é fundamental aí no nosso dia a dia, sem dúvida. Bom, a gente já está um pouquinho adiantado aí. Eu queria apresentar aqui alguns 5 slides. Eu pedi para vocês ficarem mais um pouquinho conosco, tudo bem?
só para a gente falar um pouquinho de como vai ser o ano que vem e aproveitar e agradecer aí todo mundo que fez do Fórum Amigo uma realidade aí, tá? Bom, vocês conseguem ver? Eu acho que sim, né? Sim. Bom, só para dar um panorama para vocês, né? Então, neste um ano de Fórum Amigo, nós tivemos 34 sessões, 58 aulas, a gente teve 30 moderadores e para cada aula, eu acho que a gente teve um pouquinho menos instrutores, talvez algum outro instrutor fez mais de uma aula, mas a gente teve mais de 50 instrutores aí também preparando suas aulas. A gente só teve uma falha no ano, que foi uma falha técnica do Zoom, não foi nossa, tá bom? Então a gente pede desculpas, que foi logo no início do ano, né, em abril. Uma folga no CDMI, então essa folga vai se manter para o ano que vem, então já pensem que isso faz parte aí. E a gente teve a disponibilização aí de todas para reuso, né, pelos programas de residência médica e pelos prêmios através do canal da Amigo no YouTube. Para quem não tem acessado, as aulas têm ido para lá. Tem um delay aí entre a gente terminar aqui, fazer a gravação e levar para lá, mas está tudo lá. Então, teve aula aí de choque cardiogênico, fisiopatologia de choque cardiogênico, marca-passo, aula de fisiopatologia, de fisiologia dos sedativos, da farmacologia de sedativos, enfim. Acho que tem um pool bacana de aulas aí para todo mundo aproveitar e, quando tiver alguma dúvida, voltar lá para estudar novamente, né? E o objetivo, gente, não é a gente esgotar conhecimento aqui. O conhecimento, acho que todo mundo está fazendo, está em formação, então depende muito de vocês, né, como residentes e especializantes de buscarem conhecimento. A gente só quer oferecer alguma plataforma aqui para vocês terem contato aí com especialistas que possam trazer algo um pouquinho mais mastigado aí para vocês, mas ainda assim o conhecimento a gente adquire na aplicação, né, para quem está aí na aprendizagem de adultos, tá? Para 2026, a gente pôde discutir no nosso board, né? A gente vai ter algumas mudanças. Então, a princípio, a gente reinicia as atividades na primeira quarta-feira de fevereiro, tá bom? Vamos continuar com o nosso horário das 17 horas pontualmente. Então, programe-se para entrar 5 minutos antes, não às 17, porque a gente não vai dar 5 minutinhos para começar, tá bom? É para chegar 5 minutinhos antes para começar na hora. A ideia é que a gente tem uma duração de 1 hora. Nós notamos que a duração mais de 1 hora tem reduzido a retenção aí da atenção de vocês. E discutindo com todos, assim, embora a gente queira produzir mais conteúdo, ao mesmo tempo tem um trade-off aí que talvez não valha a pena a gente esticar tanto, né? Em última instância, a gente não vai ter um prejuízo tão grande, porque a gente vai ter 44 aulas ao longo começando em fevereiro para ter ao longo do ano, tá? A gente já tem os temas aí, a gente vai refinar um pouquinho mais, mas a gente vai fazer temas um pouquinho mais avançados. Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter termodiluição transpulmonar, vamos falar do uso do cateter de artéria pulmonar na prática, vamos falar um pouco mais de eco um pouco mais avançado, então como avaliar a função do VE, avaliar a função do VD. A gente quer falar também sobre Doppler transcraniano na ideia do poucos, não como uma ideia de um Doppler transcraniano feito por quem faz isso todo dia, né? Mas como o intensivista pode aplicar isso para tirar dúvidas à beira do leito, né? Entre outros temas aí que a gente acha que são importantes. E como regra geral, a gente tem tentado dividir dessa forma, né? Um pouco de suporte e monitorização, que é a essência, né, do que a gente faz em terapia intensiva, mas sempre lembrando que a gente não tem como ser um bom intensivista se a gente não conhecer também as doenças que a gente trata. Não adianta a gente tratar a síndrome sem buscar as doenças e as causas de base, né? Então a gente vai mesclar sempre com condições específicas e vamos trazer sim a fisiologia, a farmacologia, porque elas são importantes aí no nosso intervenções que a gente está fazendo, como ajustar melhor o ventilador, como cuidar dos distúrbios ácido básicos complexos e assim por diante, né? E a ideia também é que a gente faça, em vez, vocês devem ter notado que esse ano a gente fez aulas, a gente fazia uma sessão um dia, na semana seguinte era um outro tema, às vezes não necessariamente correlacionado, e a gente vai tentar fazer pequenos módulos, assim, de 3 a 5 aulas que são mais ou menos do mesmo tema. Aqui, por exemplo, vamos fazer parte de hemodinâmica, depois a gente vai um pouco de ventilação, depois infecção na UTI e assim por diante, tá? Mas a ideia não é esgotar nunca os temas, porque não tem como esgotar todos os temas da terapia intensiva ao longo de um ano, ou nem de 3, né? Se a gente fosse fazer um esquema contínuo aí ao longo de 3 anos, tá? Essa lista a gente pretende aí até o final da semana que vem enviar para vocês, tá? E tanto a gente vai enviar para os supervisores dos programas, tá? Para que eles possam se programar também nas aulas que vão ser
feitas internamente aí em cada programa. E de novidade, dentro da comissão de formação, nós vamos ter acesso ao EAD da MIB, e a gente ainda não desenhou exatamente como que isso vai ser, mas provavelmente para quem for aí associado da MIB, a gente vai conseguir disponibilizar as aulas gravadas, talvez outras coisas ali também dentro do EAD, e a ideia é que a gente consiga ter o conteúdo lá para que todos possam utilizar, né, para entregar mais valor aí para todos os residentes, especializantes associados à MIB também, tá bom? E aí a gente não pode terminar um ano como esse, né, sem agradecer. Então, queria muito agradecer ao nosso board aqui. Eu falo em meu nome, em nome da Raiz aí também, né? A gente foi muito incentivado pela doutora Flávia, que foi presidente da comissão de formação nesses 2 anos, para a gente fazer esse projeto acontecer, pela doutora Patrícia, que é a presidente da associação também. E a gente teve sorte de poder contar com muitas pessoas bacanas que vocês viram aí ao longo do ano nas moderações e dando aulas também. E a gente faz isso com muito carinho, né, com reuniões mensais para tentar fazer algo bacana. A gente sabe que nunca é perfeito como a gente gostaria, mas a gente buscou fazer da melhor forma possível, tá bom? E a gente pretende manter essa qualidade e se aprimorar mais para o próximo ano. Estamos abertos aí ao feedback de todos vocês, residentes e especializandos, né? Mas é importante saber que tem bastante gente aí por trás fazendo isso no seu tempo livre, né, com o objetivo de fortalecer a nossa especialidade e formar melhores especialistas mesmo no nosso dia a dia. Tá? Então aqui eu deixo meu muito obrigado, não vou fazer nominal, mas está aí o pessoal que contribuiu muito esse ano, cada um da sua, como pôde, né? E eu não posso terminar aqui sem agradecer a Giovana, que é a nossa staff amiga, que sem ela nada disso teria acontecido, tá, Giovana? Então, faço um agradecimento especial a você aí, em nome de todos aqui que estão presentes hoje, do board, e com certeza de toda a amiga, tá? E para finalizar, sem dúvida, a gente agradece a vocês pela confiança, né, de ter se ligado aí no projeto. A gente sabe que o número de pessoas que estão assistindo não reflete a realidade, né? A gente até gostaria de saber quantos realmente estão assistindo, mas a gente sabe que vocês assistem em grupo aí, e a gente quer que vocês possam contar conosco aí para o próximo ano, para que tenha uma excelente formação. A gente está aí vinculado à associação, então estamos disponíveis também de outras formas, né? E se tiverem ideias, sugestões, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato conosco através do e-mail aí da comissão de formação. O nosso contato é a Giovana, sem dúvida, tá bom? Então é isso, só queria agradecer a todos. Não sei se a Reza quer falar um pouquinho, Reza. Eu queria só parabenizar a doutora Flávia pela aula, fechando com chave de ouro aí o nosso FormaMIB de 2025, e agradecer também a participação de todos, ao board, a equipe da comissão de formação, e principalmente aos alunos que vêm acompanhando a gente aí durante o ano, e a gente está muito animado para o ano que vem, e vai dar tudo certo, e a gente conta com vocês aí para o 2026. Muito bom. Obrigado, pessoal. A gente se vê, então, ano que vem. Boas festas. Descansem um pouquinho no final de ano, e que ano que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Um Tchau, abraço. tchau, pessoal. Até o ano que vem. Tchau, até ano que vem.